Olá, bom dia, boa noite. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar então, o nosso terceiro vídeo aí sobre o princípio da vulnerabilidade. No primeiro falamos sobre o princípio, pessoal, depois falamos sobre a oferta no CDC, né? Um ponto importante ali do aspecto referente aos direitos, né? Direito envolve direito de informação, direito sobre o aspecto da oferta em si, né? Do cumprimento da oferta. Deixa eu disponibilizar para vocês, pessoal, uma apresentação aqui de slide, tá? Então, estamos ainda aqui no aspecto da oferta, né? E aqui, pessoal, aqui sim, né, estamos falando aqui um pouquinho sobre publicidade, tá? Então, olha só, pessoal, o que nós temos sobre o aspecto de publicidade, né, no CDC? Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que estabelecer, só puxar o meu videozinho aqui pro lado, pra não ficar atrapalhando, né? Deixa eu colocar lá em cima que eu acho que atrapalha menos. Aqui, muito bem. Aí, muito. Beleza. Então, olha só, pessoal, né? Sobre o aspecto, então, de publicidade, tá? Nós temos que primeiro estabelecer um conceito sobre o que é publicidade. Lembra que eu falei, pessoal, né, que a publicidade, ela, obviamente, pessoal, ela não se confunde, né, com oferta, né? E até, pessoal, de um certo modo, eu cheguei a observar com vocês que a publicidade, pessoal, ela literalmente ela é mais específica, tá? Eu até, pessoal, eu acabei não, eu deveria ter incluído aqui no slide, mas acabei não incluindo, pessoal. Mas veja bem, olha só, nós temos num contexto digamos assim, de especificação, tá? De generalismo e especificação. Do mais geral para o mais específico, pessoal, nós temos como mais geral a oferta, né? O aspecto mais genérico, tá? Por quê? Porque a oferta, pessoal, envolve todos os aspectos referentes à proposição do fornecedor para com o consumidor, tá? Que envolve, obviamente, publicidade, entre outros, certo? Depois, pessoal, né, como um pouco mais específico que a oferta, nós temos a publicidade, que é uma forma de oferta, é uma forma, pessoal, né, de veicular efetivamente, digamos assim, os produtos e serviços, mas que ainda também não se confunde, pessoal, com a informação. Tá? Por quê, pessoal? Porque a informação ela é ainda mais específica, veja bem, pessoal, mais específica que a publicidade. Por quê, pessoal? Porque a publicidade, tá? Nós precisamos observar que ela literalmente ela pode oferecer o produto, tá? De uma forma indireta. Tá? Então, deixa eu observar aqui para vocês, né? Estou sublinhando aqui no pessoal no slide, né? De forma indireta, pessoal, ou seja, ela vai literalmente, ela vai veicular o produto para o público, mas ela não precisa especificar, pessoal, né? Ela não precisa esmiuçar todas as informações do produto. Tá? Então, por exemplo, pessoal, eu tenho, obviamente, a publicidade sobre um determinado, por exemplo, sobre um determinado perfume, sobre um determinado desodorante, sobre um determinado televisor, um determinado celular, enfim, mas eu não tenho, por exemplo, pessoal, as informações, né? Então eu recebi, pessoal, né, via publicidade sobre esse celular aqui, enfim, me interessei sobre ele. Tá? Bom, a publicidade, pessoal, ela estabelece essa informação mais, digamos assim, mais genérica. Tá? Obviamente, pessoal, né, como todo e qualquer consumidor, a partir do momento em que eu me interessei pelo produto, a partir do momento em que eu vi a publicidade, me interessei pelo produto, bom, então eu vou buscar me informar, buscar informações mais precisas sobre esse produto. Então vejam, pessoal, né, que a publicidade ela está concentrada entre a oferta, né, que é completamente genérica, certo? Completamente genérica, eu digo que envolve vários aspectos, certo? E aí, entre a oferta, pessoal, e a informação. Tá? Entre a oferta e a informação, nós temos a publicidade. Que é, obviamente, pessoal, não há que se. Não deve se duvidar, né? A publicidade é o principal meio, né, digamos assim, de acesso do consumidor aos meios de consumo, tá? Ou melhor dizendo, ao mercado de consumo.
Obviamente, pessoal, é através da publicidade, né, que a gente acaba tomando efetivamente, pessoal, conhecimento de alguns produtos e, obviamente, se interessando por eles, tá? Eu sempre acabo dizendo, pessoal, né, que a gente acaba primeiro observando alguns aspectos, primeiro observando a publicidade e a partir de então, pessoal, a gente acaba então buscando informações e se convencendo, né, da aquisição, do processo de aquisição daquele produto. Tá bem? Então, pessoal, publicidade, né, a informação veiculada ao público consumidor com o objetivo de promover. Tá? Então, obviamente, pessoal, não é exatamente informar, é promover o produto. Tá? Comercialmente, ainda que indiretamente, produto ou serviço. Bem, as formas de publicidade, pessoal, que nós temos visíveis, né, que nós temos possíveis aí no nosso, no nosso CDC, ou melhor dizendo, no nosso mercado de consumo, não no CDC, no mercado de consumo. O CDC não faz essa diferenciação aqui. Tá? É a institucional, tá? Que visa, pessoal, promover uma determinada marca, visa promover, pessoal, uma determinada empresa, para tratar da ideia de confiabilidade, pessoal, da marca. Tá? Desculpa. Obviamente, pessoal, vocês devem ter conhecimento, enfim, de algumas marcas que são, entre aspas, muito confiáveis. Né? Então, por exemplo, pessoal, há uma certa, digamos assim, uma certa confiança com produtos Volkswagen. Tá? Então, no tocante a veículos, né? Produtos Volkswagen, produtos Chevrolet, produtos Ford, produtos Fiat. Para quem é das antigas, pessoal, né? Fiat é geralmente um sinônimo de produto que acaba dando problema. Mas, obviamente, veja bem, pessoal, né? Então, na verdade, nessa forma de publicidade institucional, nós temos a publicidade, pessoal, que ela vai literalmente se destacar por uma ideia, pessoal, né? Por uma criação, né? de uma confiabilidade quanto à marca. Tá? Então, produtos daquela marca, por exemplo, produtos Nestlé, tá? De vez em quando a gente acaba visualizando, pessoal, né? Produtos Seara, produtos da Sadia, tá? Não é uma promoção, não é uma publicidade, pessoal, do produto X. É uma publicidade da instituição, da marca, tá? Em si. Bem? Muito bem. E também, pessoal, temos a publicidade promocional, que aí é diretamente, pessoal, do produto ou do serviço. Tá? A ideia é literalmente, pessoal, de agregar ali quanto ao serviço. Uma publicidade institucional, pessoal, que tem acontecido muito, né? A Claro, tá? Como empresa de celulares, de empresa de fornecimento de aparelhos celulares e também de linhas telefônicas, ela tem utilizado muito, pessoal, né? Publicidade institucional. Direto a gente visualiza essa publicidade da marca. Claro, não do produto ou do serviço, né? Por exemplo, internet, telefone, enfim, não, é da marca, é confiabilidade da marca, né? Especialmente o pessoal utilizando aí estudos de satisfação dos consumidores. Vivo também, pessoal, tem utilizado bastante esse tema, tá bem? E o promocional, pessoal, do produto em si. Tá? Então, por exemplo, internet de 10 gigas. Tá? Bom, o plano lá da TIM, pessoal, né, é o TIM Black. Tá? Isso é promoção do produto, não é uma promoção, não é uma publicidade institucional, é publicidade promocional do produto. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, tá? Quanto ao sistema de controle, pessoal, da publicidade, eu quero observar com vocês que no Brasil, pessoal, nós temos literalmente aí uma ideia, pessoal, de sistema misto, tá? Tanto que eu observei, pessoal, né, sistema misto de controle. Tá? Ou seja, obviamente, pessoal, nós podemos, existem países, enfim, que optaram, pessoal, por um sistema público, tá? de controle. Existem países que optaram por um sistema privado, tá? Um sistema de autorregulamentação. No Brasil, pessoal, nós temos um sistema misto. Tá? Nós temos tanto, pessoal, sistemas que acabam tomando, digamos assim, pessoal, o Estado como um agente fiscalizador. Tá? E aí, pessoal, obviamente, fazendo uso, por exemplo, do Estado juiz, tá? Para a condenação a partir de decisões judiciais. Tá? Então, obviamente, pessoal, quando uma publicidade, por exemplo,
ela acaba sendo abusiva, quando ela acaba sendo uma publicidade enganosa, e o poder judiciário acaba tomando a medida ali, pessoal, de condenar a pessoa responsável por essa publicidade. Então aí, pessoal, nós temos essa questão referente ao poder judiciário como um agente, né, para o controle da publicidade. Mas também, pessoal, nós podemos encontrar no legislativo, né, disposições legais, então, pessoal, para o controle da publicidade, e também, pessoal, no Poder Executivo. Tá? No tocante à administração, pessoal, nós temos, obviamente, através dos PROCONs, né, através da atuação dos PROCONs, através, pessoal, da atuação do próprio Ministério da Justiça com o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, aonde se estabelece determinadas medidas, pessoal, determinadas, digamos assim, determinadas normativas, tá? Que podem, eventualmente, pessoal, restringir, de um certo modo, aquela publicidade que ela se torna um pouco mais abusiva, que ela se torna um pouco mais, digamos assim, que ela se torna também enganosa. Tá? Pois bem, mas além, pessoal, do sistema público no Brasil, nós temos também um sistema privado. Ou seja, o Brasil ele acaba adotando, pessoal, um sistema misto. Tá? E aí eu chamei a atenção aqui, pessoal, no slide, acabei colocando aqui, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Esse conselho, pessoal, ele tem um código muito bem, digamos assim, muito bem organizado, pessoal, de conduta, tá, para o mercado publicitário. E aí, obviamente, pessoal, o CONAR, tá, esse Conselho Nacional, é formado pelos principais, digamos assim, por membros, tá, da sociedade civil, membros, digamos assim, pessoal, por instituições, por membros de instituições de ensino, de veículos de comunicação, entre outros, que acabam, pessoal, né, literalmente estabelecendo uma autorregulamentação digamos assim, do mercado publicitário. De modo a atuar, pessoal, né, inclusive de forma até mais intensa que o próprio Estado. É bem interessante, pessoal. Inclusive, as normas, pessoal, o regimento interno digamos assim, do CONAR, ele, por vezes, pessoal, tem sido utilizado até mesmo para fundamentar decisões judiciais. Veja bem, o próprio Conselho de Autorregulamentação, pessoal, produz, então, essa dinâmica, de evitar publicidades que sejam interpretadas como enganosas ou como abusivas. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, nosso sistema de controle, pessoal, é um sistema misto. Tem parte também, ou melhor dizendo, parte do Estado, mas também, pessoal, parte da iniciativa privada. Beleza? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, sistema misto de controle. Prosseguindo, pessoal, quero observar aqui com vocês, né, sobre a questão referente às regras de publicidade no CDC. Essas regras, pessoal, elas estão previstas, então, no artigo 36, né, começam no artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, a iniciar, pessoal, né, por algumas regras básicas, né, que alguns chamam de princípio, pessoal, mas é que sinceramente, tudo acaba se tornando princípio. Né? Nós já estávamos falando de princípios do CDC, agora vamos falar de princípios da publicidade. Pô, vem cá. É só princípio, então. Não, pessoal, vamos utilizar o termo regras, né? Obviamente. Até porque elas são baseadas em disposições legais. Então, na verdade, são regras. Veja bem, pessoal, o que nós temos aqui, então? Tá? Primeiro, pessoal, primeira regra da publicidade, né? A identificação fácil e imediata da publicidade. Ou seja, pessoal, a publicidade, ela não pode, obviamente, pessoal, ser uma publicidade que ela vise enganar, né, o consumidor. Então, aqui nós vamos encontrar, por exemplo, pessoal, né, nós não podemos ter uma publicidade dissimulada. Tá? O que é uma publicidade dissimulada, pessoal? É aquela publicidade que ela, literalmente, pessoal, né, ela acaba enganando, né, o consumidor. De que modo, pessoal? Né? Nós temos lá, quem nunca, pessoal, observou, né, um informe publicitário que parecia praticamente uma matéria jornalística. Né? E aí aquela matéria, uma folha integral de um determinado jornal,
Não estou falando, obviamente, do Diário de Santa Maria, de maneira nenhuma, até porque o Diário de Santa Maria, ele utiliza o termo adequado, ele coloca ali, informe publicitário. Mas aquele informe, se não houvesse aquelas letras ali em cima, né, informe publicitário, praticamente a gente pensava que aquilo ali era uma matéria jornalística falando muito bem de uma empresa, né, falando muito bem de um produto ou de um serviço. Então, veja bem, pessoal, a publicidade ela não pode ser dissimulada. Eu não posso, pessoal, entender que aquela matéria, entre aspas, jornalística, ou melhor, eu não posso entender, pessoal, que aquela publicidade é uma matéria jornalística, eu não posso ser enganado desse modo. Tá bem? Tranquilo? Da mesma forma, pessoal, nós podemos ter as chamadas publicidades subliminares. Tá? A publicidade subliminar, pessoal, é aquela que ela acaba, literalmente, ela acaba ultrapassando o consciente, a visão consciente do consumidor e acaba atuando, pessoal, na visão inconsciente. Certa feita, pessoal, foi realizado por uma universidade americana, eu não vou me recordar exatamente qual é a universidade, pessoal, mas essa universidade americana, pessoal, ela fez um estudo, né, sobre as publicidades subliminares, né? E até, inclusive, pessoal, eu acho que foi, se eu não me engano, foi em 1900 foi lá pela década de 50, pessoal. Tá? Na verdade, foi não, foi um organismo americano, tá? O Federal Trade Commission, pessoal, tá? Nos Estados Unidos, que ele fez um estudo, pessoal, né? Num determinado momento, ele realizou, pessoal, né? Uma disposição referente a uma publicidade subliminar, pessoal, na seguinte forma, tá? Foi introduzido em um determinado filme, pessoal, tá? Enfim, um determinado trecho do filme, um sinal piscante, tá? De beba Coca-Cola, tá? O que aconteceu, pessoal? Literalmente, não, desculpa, coma pipoca, coma pipoca. O que aconteceu, pessoal? As pessoas, logo depois, pouco depois que elas, digamos assim, visualizaram aquilo, elas não visualizaram conscientemente, foi apenas uns sinais assim piscantes no meio do filme. Logo depois, pessoal, de aparecer digamos assim, aquele pote de pipoca, as pessoas elas saíram imediatamente, pouco depois, pessoal, né, ou quase imediatamente, saíram do filme para comprar pipoca, tanto que se fez uma fila, tá, no cinema. E isso, pessoal, começou a ser um objeto de estudo. Tá? E aí, obviamente, pessoal, se chegou ao conceito de publicidade subliminar, que é aquela publicidade, pessoal, que ela, literalmente, pessoal, ela não está, digamos assim, no consciente, mas ela acaba se colocando do subconsciente. Tá? E aí, obviamente, pessoal, essa publicidade, ela também é uma publicidade, pessoal, na verdade, até mais agressiva que a dissimulada. Tá? Por quê? Porque eu literalmente, pessoal, eu acabo tendo introduzido no meu inconsciente uma vontade, um desejo, enfim, que na verdade eu não tenho. Eu estou sendo atacado, digamos assim, por um meio que eu não consigo me defender. Tá bem? Até inclusive, pessoal, anos atrás, alguns anos atrás, olha só, pessoal, anos 2000 já, com certeza que, pessoal, já anos 2010, se eu não me engano. O SBT, pessoal, foi autuado pelo CONAR por conta da utilização, pessoal, dessa publicidade subliminar. Havia, no meio, digamos assim, dos programas, né, do Homem do Baú, né, do Silvio Santos, havia, pessoal, insights das suas empresas, né, especialmente das empresas de cosmético e empresas de capitalização, ou seja, o pessoal da Jequiti e da Telecena. Tá? E aí o sujeito, né, ficava com uma vontade, o sujeito saía, né, via aquele programa, logo depois ele estava procurando por perfumes da Jequiti. Então, vem cá, o que é isso? Que vontade é essa de consumir? E aí, obviamente, o pessoal se constatou, né, que na programação do SBT havia esses insights, né, da publicidade subliminar. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, é proibido, obviamente. Tá? Prosseguindo, pessoal, publicidade clandestina. Tá? Publicidade, pessoal, que é chamada de merchandising. Obviamente, pessoal, merchandising também é proibido. Tá? E aí, pessoal, vocês encontram em algumas situações, tá, merchandising sendo realizados, pessoal, por exemplo, em
em programas, né, de televisão, programas de rádio, programas, digamos assim, até mesmo transmitidos pela internet, através do YouTube. Né? Então, veja bem, obviamente, pessoal, todo e qualquer profissional, tá? Seja de televisão, rádio, hoje especialmente pessoal de internet, de redes sociais. Eu particularmente, pessoal, hoje tenho substituído o meu sistema de entretenimento de televisão para o YouTube, tá? Enfim, tem as mais variadas produções de entretenimento. Só que o que acontece, pessoal, né? Aquele produtor, digamos assim, de conteúdo, ele não pode, pessoal, introduzir, né, uma publicidade clandestina no seu programa. Por exemplo, fazendo uma publicidade, fazendo, obviamente, aí, pessoal, né, um link com um determinado produto que efetivamente ele não informe, né, para o consumidor, para o seu telespectador, digamos assim, né, o seu participante da rede social, que ele está introduzindo, digamos assim, um produto. Ou seja, é absolutamente necessário, pessoal, que o produtor de conteúdo, a televisão, a rádio, enfim, informe, pessoal, que existe um merchandising. Um grande exemplo, pessoal, de merchandising, né, mas que, obviamente, pauta-se por uma ideia de legalidade. Por quê, pessoal? Porque é claramente visível que é uma publicidade, é o Big Brother. Big Brother, pessoal, né, que encerrou aí recentemente e que, obviamente, tem esse contexto de publicidade. Ou seja, os participantes daquele reality show acabam diariamente se envolvendo com marcas e produtos, né? Marcas de produtos e serviços que são diretamente disponibilizados para eles e eles, enfim, fazem uso, participam de provas, enfim, demonstram, né, digamos assim, as qualidades daqueles produtos. Então, pessoal, isso é publicidade, isso é merchandising. Claro, pessoal, que nesse caso é de fácil identificação, né? Fácil e imediata identificação à publicidade. Então, por isso, é ainda permitido. Tá bem? Tranquilo? Agora, quando não for de fácil e imediata identificação, pessoal, aí, obviamente, vai ser proibido. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Artigo 36 do CDC. Prosseguindo, pessoal, vinculação da oferta ou da publicidade, obviamente, pessoal, aqui por conta do artigo 30, né, já falamos sobre a oferta, a publicidade, pessoal, ela faz parte da oferta. Por exemplo, então, aquelas propagandas que são realizadas, pessoal, de supermercados com valores, né, de produtos, obviamente, pessoal, ali nós temos, então, uma oferta e isso vincula. Aquela publicidade é uma publicidade um pouco mais específica, informando o preço do produto, então tem que, obviamente, pessoal, ter aquele produto com aquele preço. Tá? A proibição, pessoal, da publicidade ilícita. Tá? O que é exatamente, pessoal, publicidade ilícita? A publicidade enganosa, né, que nós vamos falar mais adiante, pessoal, que é inteira ou parcialmente falsa, então ela, literalmente, pessoal, ela visa enganar o consumidor, ou aquela publicidade abusiva, pessoal, que ela visa, então, ferir valores da coletividade, seja por conta, pessoal, de valores, por exemplo, quanto à vida, valores quanto à amizade, quanto ao contexto, digamos assim, de sociedade, né? De conceitos ambientais, de proteção, por exemplo, pessoal, né? As minorias. Né? Então, obviamente, pessoal, hoje, né? De forma nenhuma, pessoal, nós vamos aceitar uma publicidade abusiva, uma publicidade, por exemplo, pessoal, em um contexto machista. Tá? Por quê, pessoal? Porque os nossos valores, tá? Os nossos valores sociais, tá? De coletividade, eles foram evoluindo nos últimos anos. Tá? E aí, claro, pessoal, existe um embate, até inclusive foi uma situação que, lamentavelmente, pessoal, fez parte, hoje eu já digo lamentavelmente, tá? Fez parte, pessoal, do discurso de posse do nosso atual presidente, que é o combate ao politicamente correto. Mas espera aí, politicamente correto? Na verdade, não existe politicamente correto. Existe o correto e o errado. Tá? Tu suplantar, tu denegrir, tu atacar uma minoria é algo errado. Tá? Então, obviamente, pessoal, por exemplo, fazer piada com negro, fazer piada com índio, fazer piada com mulher, bom, é muito bom. Claro, é ótimo, é excelente.
porque tu não é negro, porque tu não é índio, porque tu não é mulher. Tá? Obviamente, pessoal, que uma mulher ela se sente atacada por e ela tem esse direito de se sentir atacada, tá? Por uma piada machista. O negro vai ter direito, pessoal, de se sentir constrangido por conta de uma piada, né, naquele contexto. Então, obviamente, pessoal, tá? Uma publicidade ela também não pode ferir estes valores que foram, né, obviamente, sendo amadurecidos pela sociedade. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, publicidade abusiva não é permitida, pessoal. Prosseguindo, tá? Ainda, pessoal, no tocante às regras, né, da publicidade, eu quero observar com vocês a inversão obrigatória do ônus da prova. Então, obviamente, pessoal, quando se questionar a publicidade, o artigo 38 do CDC vai estabelecer, pessoal, como uma regra, né, a inversão, pessoal, obrigatória, né, do ônus com relação à prova. Então, o fornecedor, pessoal, é que terá que comprovar que aquela publicidade, pessoal, é uma publicidade lícita e é uma publicidade, pessoal, dentro dos termos da legislação estabelecida para tanto. Bem, transparência, pessoal, na fundamentação publicitária. Né? O artigo 36, parágrafo único, ele estabelece, pessoal, né, a ideia de transparência. Isso quer dizer, o fornecedor, pessoal, ele precisa, né, ter, ainda que em arquivo, pessoal, ainda que de um certo modo o consumidor tenha que se dirigir até até a loja, enfim, até o estabelecimento do fornecedor, ou entrar no site, ou entrar, enfim, né, em contato com o fornecedor para ter, digamos assim, acesso, pessoal, a essa fundamentação publicitária, mas, obviamente, pessoal, né, o fornecedor ele precisa, pessoal, manter uma transparência na fundamentação publicitária, ou seja, se eu tenho a publicidade de um determinado produto que oferece algumas vantagens, pessoal, com relação ao seu concorrente, ou me estabelece uma série de benefícios, especialmente, pessoal, né, shampoos, sabonetes, tem muito, né, dessa questão de benefícios, né? Eu preciso, então, pessoal, obviamente, ter acesso, ou melhor dizendo, ter franqueado o meu acesso pelo fornecedor aos dados científicos, técnicos, fáticos, enfim, que demonstram essas qualidades que ele está demonstrando. Então, não dá para criar, pessoal, né, uma série de informações e lançar isso no mercado publicitário sem que isso tenha uma fundamentação. Tá? Então, obviamente, mentir, pessoal, não é possível na publicidade. Tá bem? Tranquilo? Em que pese isso, pessoal, durante muitos anos foi, digamos assim, uma prática muito comum. Tá bem? Prosseguindo, pessoal, né, o dever de contrapropaganda. Tá? Quando, obviamente, não for cumprido, pessoal, essas regras anteriores, né, no tocante, pessoal, no tocante especialmente, pessoal, à transparência, né, da transparência ali da fundamentação publicitária, a proibição, pessoal, né, da publicidade ilícita, a vinculação, né, da oferta à publicidade, ou ainda, pessoal, a identificação fácil e imediata da publicidade, nós teríamos, pessoal, o dever de contrapropaganda. Ou seja, pessoal, o próprio, enfim, beneficiário, pessoal, o próprio fornecedor, digamos assim, que se usou dessa publicidade irregular, pode ser ilícita ou irregular, ele poderá, pessoal, ser compelido pela própria administração pública, pessoal, né? E aí vem o Sistema Nacional de Publicidade de Proteção do Consumidor, que nós vamos estudar, pessoal, mais adiante. Ele vem, pessoal, a estabelecer a possibilidade da chamada contrapropaganda. Ou seja, o sujeito, pessoal, se utilizou da propaganda para enganar, né, para, digamos assim, para iludir o consumidor, pessoal, então agora ele vai fazer uso da contrapropaganda, pessoal, para então esclarecer para o consumidor. Tá? Então, literalmente, medida, digamos assim, medida proporcionalmente oposta à propaganda. Tá? E aí, detalhe, pessoal, é nos mesmos horários, na mesma condição, na mesma, digamos assim, abordagem que ele deu para a propaganda. Tá certo? Para a publicidade. Especialmente, pessoal, com relação a horários. Por quê? Se sabe, pessoal, que o consumidor ele tem com determinados horários de acesso à informação.
Né? Nós sabemos, pessoal, que uma propaganda, uma publicidade, pessoal, por exemplo, durante a novela, no intervalo da novela das 9, né, digamos assim, da Globo, ela custa muito caro. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, né, metade dos brasileiros praticamente estão sentados na frente da televisão vendo a novela. Tá? Então, obviamente, pessoal, né, o sujeito se utilizou de uma publicidade inadequada naquele momento, ele vai ter que custear, pessoal, né, uma contra-propaganda naquele momento. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Algumas publicidades vedadas, pessoal. Né? O que nós temos aqui com publicidades vedadas? Que são, obviamente, vedadas pelo próprio CDC. Tá? Especificamente, pessoal, então, a partir do artigo 37 do CDC, tá? 37, nós temos a chamada publicidade enganosa, pessoal. Tá? O que é a publicidade enganosa? Já falamos anteriormente, pessoal, aquela publicidade que ela visa lesar o consumidor. Ela está literalmente, pessoal, né, sendo enganosa. Ela está enganando o consumidor. Tá? E aí, pessoal, nós temos duas situações. Tá? A chamada publicidade enganosa, pessoal, por comissão, tá? Que aí, pessoal, é literalmente aquela que visa induzir, tá? Digamos assim, o consumidor ao erro, né? Ou seja, ela introduz informações, pessoal, que não são reais. Então, por isso, pessoal, comissão, né? Comissionado, ela visa levar, né? Comissionar o consumidor a erro, tá? Introduz a informação, tá? No tocante ao erro, o que é, obviamente, pessoal, irregular, tá? Com certeza. Mas também, pessoal, nós temos a publicidade enganosa, tá? Por omissão, que é aquela publicidade enganosa, pessoal, que ela deixa, né, de falar um aspecto do produto, ela deixa, né, obviamente, pessoal, de tratar sobre determinado aspecto. E aí, obviamente, pessoal, isso vai levar, digamos assim, retirando essa informação essencial, o consumidor ele vai ser enganado. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, são questões aí bem pontuais sobre a publicidade enganosa. Tá bem? Bom, e aí, pessoal, o que nós temos, então, sobre este aspecto, né? Sobre a publicidade enganosa? 3 itens aqui que são importantes, pessoal, né? Sobre a publicidade. Primeiro, responsabilidade objetiva. Obviamente, pessoal, quando o fornecedor ele faz uso, pessoal, de uma publicidade enganosa, ele vai ter, então, pessoal, a responsabilidade objetiva, tá? Sobre os danos, tá? A responsabilidade objetiva referente aos danos, pessoal, que ele vier a causar ao consumidor. Tá? Então, literalmente, pessoal, não é necessário que se, digamos assim, que se verifique a intenção efetiva de enganar. Tá? Não, basta simplesmente, pessoal, que se tenha omitido, por exemplo, uma informação daquele produto, tá? Essencial daquele produto. Tá? E aí, automaticamente, pessoal, eu já tenho a responsabilidade objetiva. Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui no segundo item, tá? Caracterização da capacidade de enganar. Não é necessário, pessoal. Ou seja, eu não preciso efetivamente enganar o consumidor. Pode ser que o consumidor, pessoal, ele já tenha tomado ciência, já tenha, por outros meios, enfim, tomou ciência e não adquiriu o produto. Tá? Isso, pessoal, não é, tá, necessário para a caracterização da publicidade enganosa. A publicidade enganosa, pessoal, ela se caracteriza simplesmente, pessoal, pela existência da própria publicidade. Tá? Então, a publicidade foi veiculada, pessoal, tá? Nós já temos a responsabilidade objetiva e nós temos já a caracterização da capacidade de enganar, só pela sua veiculação. Pode ser que ela não tenha surtido efeito, mas a mera veiculação já vai caracterizar a publicidade enganosa. Tá bem? E por fim, pessoal, nós temos aqui como item 3, tá, o chamado exagero publicitário, que é, obviamente, pessoal, uma exceção. Tá? Claro, nós não vamos, digamos assim, pessoal, punir, né, que nós temos que caracterizar, pessoal, né, o chamado puffing ou exagero publicitário, como aquela, né, digamos assim, aquela medida, digamos assim, aquela, digamos assim, aquele adorno publicitário que o fornecedor acaba fazendo no seu produto, que a gente sabe, pessoal, que é, né, irreal. Por exemplo, né, o chocolate Nestlé, né, o chocolate alpino da Nestlé é o melhor chocolate do mundo.
Bom, tem gente que não gosta de chocolate alpino, então não acho que é o melhor chocolate do mundo, tá? Assim como também, pessoal, eu sei, eu posso ter ciência, digamos assim, pessoal, né? Tá, mas melhor chocolate do mundo, quem é que definiu como melhor chocolate do mundo? Pode ser que eu prefira a Lacta. Enfim, tá? Então veja bem, pessoal, o puffing é um exagero publicitário. Isso não se caracteriza, pessoal, como uma publicidade enganosa, tá? Tranquilo? É literalmente um apelo publicitário, beleza? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, temos também a chamada publicidade, além da publicidade enganosa, pessoal, nós temos também a chamada publicidade abusiva, tá? A publicidade abusiva, pessoal, é aquela que, obviamente, ela vai abusar, pessoal, né? Também é prevista aqui, pessoal, no... só me recordando aqui, pessoal, é previsto no artigo 38, tá? Desculpa, 37, parágrafo 2º, tá? 37, parágrafo 2º, do CDC, tá? Então, a publicidade abusiva, pessoal, é aquela que literalmente ela vai ultrapassar, pessoal, determinados valores, né? Determinados, digamos assim, valores sociais que estão perenes, digamos assim, pessoal, naquele contexto social, naquela sociedade, naquele momento. Claro, obviamente, pessoal, nós não podemos, né, nesse momento, condenar uma publicidade que foi realizada na década de 90. Tá? E aí, pessoal, só para fazer, enfim, alguns comentários, né, a título de publicidade, exemplos de publicidades abusivas, eu acabo acompanhando, pessoal, alguns sites, alguns canais de YouTube referente à cultura da década de 90. Obviamente, pessoal, porque foi uma cultura que eu tive uma proximidade muito grande, né? Especialmente pela infância e pela adolescência. E aí, claro, pessoal, né? Por vezes aparecem alguns vídeos falando sobre a publicidade, enfim, e claro, pessoal, inclusive falando sobre esse aspecto, né? De que aquelas publicidades, naquele contexto social, elas eram permitidas, foram, enfim, veiculadas, pessoal, mas no atual contexto social, pessoal, elas seriam literalmente rechaçadas, né? Ou seja, seriam objeto de crítica. O pessoal ia para o Facebook, iria para o Facebook, iria para o Twitter para criticar o pessoal, né? Imediatamente, né? Publicidades com apelo étnico, com apelo de gênero, né? Ou seja, machista, com apelo até mesmo, pessoal, quanto à sexualidade, né? Então, literalmente, pessoal, extremamente abusivo. Tá? E aí, pessoal, nós temos aqui, né, algumas proposições, tá? Obviamente, pessoal, quanto à publicidade. Então, a publicidade, pessoal, ela não pode ser, por exemplo, discriminatória, pessoal. Tá? Então, sobre o aspecto de ética, sexo, orientação sexual, situação socioeconômica, origem socioeconômica, profissão, orientação religiosa, orientação política, até mesmo, pessoal, aspecto de time, até aspectos, digamos assim, de times de futebol, enfim, de estados. Não é possível, pessoal, né, de estabelecer situações discriminatórias para promover, digamos assim, uma determinada marca. Tá? Obviamente, pessoal, isso é caracterizado como uma publicidade abusiva. E aí, pessoal, é interessante, né, de visualizar, para quem gosta de ler, pessoal, sobre cultura jurídica, né, eu posso lhes dizer, pessoal, né, enfim, sugerir aí uma leitura, pessoal. Acredito que talvez alguns já tenham lido, outros não, mas Norberto Bobbio, pessoal, né, tem um livro bem interessante, né, A Era dos Direitos, é um dos livros, enfim, que são que mais são indicados, pessoal, no início da faculdade, acredito que vocês devem ter lido, que aí, obviamente, pessoal, acaba induzindo, né, como a legislação, pessoal, ela pode efetivamente desenvolver a cultura jurídica de uma comunidade, tá? Não é à toa, pessoal, que estas medidas, né, digamos assim, esses valores, né, sociais, eles foram realmente, pessoal, né, sendo melhorados durante um determinado contexto social. Isso se deve muito, pessoal, ao CDC. Tá? Se deve muito, pessoal, à introdução do Código de Defesa do Consumidor. Claro, pessoal, obviamente, o contexto informacional que nós vivemos hoje,
ele é muito maior, muito mais, né, digamos assim, amplo, né, muito diferente, pessoal, daquilo que se viveu na década de 90. Mas, efetivamente, pessoal, né, por exemplo, uma proteção contra a publicidade discriminatória vem aqui do CDC. Tá? E aí, claro, pessoal, tem uma contribuição também quanto ao Conselho, o CONAR, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Mas, de fato, pessoal, a legislação tem um forte apelo nesse sentido, tá bem? Também, pessoal, né, publicidade abusiva é aquela que incita a violência, então, obviamente, pessoal, o combate à violência, pessoal, é uma das principais funções do Estado, especialmente o democrático de direito. Então, obviamente, pessoal, uma publicidade que incite a violência, ela estará indo até mesmo contra o próprio contexto constitucional. Tá? Publicidade exploradora de um medo ou de uma superstição, obviamente, pessoal, não é possível. Né? E aí vem, inclusive, uma crítica, pessoal, em alguns aspectos, uma crítica até mesmo de religiões, né, que possam eventualmente explorar esse aspecto do medo e da superstição. Obviamente não é possível, pessoal, né? Tanto que uma religião não pode fazer publicidade quanto a isso. Tá? Também, pessoal, né, a publicidade abusiva é aquela que se aproveita da deficiência de julgamento e da experiência da criança, mas também, pessoal, do idoso, tá? Por exemplo, certo? Ou de determinados grupos sociais, ok? Então, uma publicidade ela é abusiva a partir do momento em que ela se debruça sobre um determinado grupo social que tem deficiência de julgamento ou vulnerabilidade no julgamento. Tanto que, por conta disso, pessoal, eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, né, o porquê de se ter hoje na grade de programas da Globo, né, na parte da manhã, tem Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Por quê, pessoal? Obviamente porque não se pode mais criar publicidade para criança. Tá? A publicidade, pessoal, especialmente abusiva, né, não é possível. Coisa que na década de 90 era tranquilo, né, pessoal? Né? Se tinha a propaganda, né, peça para o papai e peça para a mamãe. Tá? Obviamente aí a criança lá pedir um brinquedo, pessoal, né, que custava o olho da cara para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe ficavam naquela saia justa. Né? Os meus passaram por isso. Obviamente. Mas enfim, pessoal, né? E para encerrar aqui, pessoal, né? Publicidade abusiva capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua própria saúde e segurança. Tá? Não estamos falando, obviamente, aqui, pessoal, né, do nosso atual presidente, claro, tá? Enfim, que tem tomado aí algumas iniciativas, óbvio, pessoal, que isso é uma brincadeira, né? Uma pequena crítica política, uma rápida crítica política aqui, mas, enfim, pessoal, né? Obviamente a publicidade, ela não pode gerar esse reflexo, não pode gerar como reflexo, pessoal, um comportamento prejudicial ao próprio consumidor. Aqui entra especialmente, pessoal, né, a publicidade abusiva com relação ao fumo. Tá? Então, obviamente, por isso, pessoal, que nós tivemos a proibição da publicidade da indústria do tabaco e especialmente também, pessoal, a publicidade com relação a bebidas alcoólicas. Tá? Tanto que, obviamente, pessoal, um dos grandes contextos, digamos assim, do mercado publicitário relativo digamos assim, a produtos alcoólicos, a bebidas alcoólicas, é justamente, pessoal, num primeiro momento, não glamorizar, né, digamos assim, aquele produto, como efetivamente, pessoal, era glamorizado até bem pouco tempo atrás, poderíamos dizer assim, e especialmente, pessoal, né, sobreavisar o consumidor sobre os riscos de dependência e sobre os riscos para a saúde, tá? Especialmente sobre o consumo exagerado. Tá? Tanto que hoje, pessoal, se questiona, né, que boa parte, pessoal, do consumo exagerado de bebidas que nós temos hoje se dá justamente por conta de publicidades que foram veiculadas em tempos pretéritos, em tempos anteriores. Tá? Inclusive, pessoal, foi feito tempos atrás foi feito um estudo, não vou me recordar exatamente qual foi o órgão que fez um estudo, pessoal, que verificou que boa parte dos jovens que hoje excedem no consumo de álcool, isso está relacionado, pessoal, com publicidades que foram visualizadas no período infantil. Obviamente se fixa aquilo na cabeça e, enfim, num dado momento o pessoal acaba tendo
esse reflexo, tá, na vida adulta, tá, na vida jovem ou adulta. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, aqui as regras, as publicidades que são vedadas, tá bem? Só para nós finalizarmos aqui, pessoal, né? Então, casos especiais de publicidade são duas, pessoal, né? A publicidade comparativa, que a publicidade comparativa, ela é possível, pessoal, né? Ela é permitida especialmente, pessoal, pelo CONAR. Só claro, pessoal, essa publicidade comparativa, ela tem que comparar as qualidades dos produtos e não, pessoal, estabelecer digamos assim, uma comparação negativa ou uma comparação, pessoal, que vise denigrir o produto do adversário. Ou seja, a ideia, pessoal, é literalmente estabelecer uma concorrência, né, saudável. Não, pessoal, de forma nenhuma, né, uma concorrência que demonstre, né, um apelo, né, poderíamos dizer assim, pessoal, pelo alcance do produto. Tá bem? E também, pessoal, né, quanto ao correio eletrônico, né, o chamado spam, ele vem sendo, pessoal, permitido, tá? Na verdade, de um certo modo, pessoal, o spam, tá, como uma publicidade que nós sabemos, pessoal, né, nós utilizamos celular, a gente utiliza o celular, utiliza, digamos assim, uma série de produtos eletrônicos, então a gente sabe que diariamente, pessoal, a gente acaba recebendo na verdade, a gente recebe, pessoal, publicidade nos meios eletrônicos, né? Através de e-mail, através de mensagens, enfim, redes sociais. E essa publicidade, pessoal, enfim, ela é permitida, ela tem sido permitida, desde que, obviamente, pessoal, não seja nem enganosa e nem abusiva. Tá? Especialmente, pessoal, pelo fato digamos assim, do consumidor ter a possibilidade digamos assim, de observar meios, né, para bloquear efetivamente, pessoal, essas mensagens. Por conta disso, então, pessoal, nós temos essa possibilidade, poderíamos dizer assim, pessoal, de publicidade, certo? Então, não é proibida, pessoal, porque eu posso me precaver, eu posso me bloquear, pessoal, dessas publicidades. Tá bem? Tranquilo? Não, fechamos, pessoal. Tá? Então, seria isso sobre publicidade. Tá? Fechamos aqui, então, pessoal, e prosseguimos num próximo vídeo falando aí sobre outros princípios. Tá bem? Temos ainda o princípio da intervenção estatal para visualizar. Até mais, pessoal. Um grande abraço.